Aqui nesse encontro, nós temos uma expressão que eu quero trabalhar ela com você. A expressão é Atma Vichara. Ramana Maharshi, o sábio da montanha, de Arunachala, ele compartilhava com aquelas pessoas que se aproximavam dele essa visão da vida. Ele colocava para elas a importância de uma aproximação delas mesmas pela Atma Vichara. Há uma forma de se aproximar diretamente da verdade, da realidade, da natureza de Deus. E essa forma é acessando a realidade do seu próprio ser. Isso requer um olhar para si mesmo. Em geral, nós não estamos olhando para nós mesmos, estamos olhando para fora. O nosso propósito na vida consiste em realizar coisas, em alcançar coisas, em obter e juntar coisas. São muito poucos aqueles que se ocupam e se envolvem com aquilo que nós temos chamado aqui de as questões fundamentais da vida. Uma questão é algo para se resolver. Você não pode deixar uma questão de lado. Uma questão deixada de lado continua sendo um problema que você se propõe a esquecer. No que diz respeito à vida, isso é um engodo, um auto-engano. Tentar esquecer aquilo que precisa ser visto, compreendido, esclarecido, resolvido. Assim, essa questão sobre quem é você, e portanto a questão é quem sou eu, essa é a questão de maior importância na vida. E não podemos simplesmente virar as costas para isso. O ser humano ele passa 80 anos de vida juntando bens. Bens, móveis, imóveis e relacionamentos. Então nós temos esses bens inanimados, que são móveis e imóveis, e esses bens animados, que são os nossos relacionamentos. Então nós vivemos juntando coisas à nossa volta. E deixamos de lado ou procuramos tentar esquecer essa básica questão que estamos na vida aqui para resolver. E a questão é: quem sou eu? Essa é exatamente a questão que resolve. Quem é Deus? Você nasceu, escute isso com atenção, você nasceu para o amor, para a paz, para a felicidade, para a liberdade. E você não encontra isso lá fora, em realizações externas, nesses bens móveis, imóveis, inanimados e esses bens animados, que são os relacionamentos. Como pessoas, nós juntamos coisas, juntamos pessoas à nossa volta. Veja, a família é parte dessas pessoas. Elas estão à nossa volta. Nós juntamos animais, assim como nós juntamos bens materiais. Então nós vivemos colecionando coisas, adquirindo coisas, obtendo coisas. Não sabemos a verdade sobre quem nós somos.
essa realidade além do corpo e além da mente. Até porque nós nos confundimos com esse corpo e com essa mente. E estamos nos vendo como uma entidade presente na vida. E para nós, a vida consiste desta confusão em que nós, como seres humanos, nos metemos nesses diversos relacionamentos. Relacionamentos são com pessoas e relações são com coisas, com objetos, com situações, com lugares. Assim, nós estamos nos vendo como uma entidade presente dentro dessa experiência, dessa assim chamada vida, como nós conhecemos. Mas o que sabemos sobre essa vida? Absolutamente nada. Apenas aquilo que estamos vivendo, que são os diversos problemas com os quais nós nos deparamos. Assim, sem uma compreensão desta situação, que é a situação do eu, que é esse problema básico desse quem sou eu, em razão disso, nós temos diversas outras situações não resolvidas. Elas estão presentes porque estamos vivendo dentro de uma condição de ignorância, de absurda ignorância sobre quem nós somos. E se não compreendemos a verdade sobre nós mesmos, não sabemos a verdade sobre o outro com quem estamos convivendo já há 15, 20, 30 anos. Não há paz, não há amor, não há liberdade, não há inteligência em nossos relacionamentos, porque as nossas relações são relações conflituosas. Tudo começa pelo próprio fato de que internamente você está inquieto. Você tem internamente problemas com os seus próprios pensamentos, com os seus próprios desejos. E é simples termos uma constatação disso. O ser humano, ele tem preocupações. Então veja, a inabilidade de lidar com situações na vida quando elas surgem nos coloca numa interna condição de se preocupar com aquilo. E a presença dessa preocupação nos mostra que não há inteligência para lidar com a vida sem produzir conflito, problema e sofrimento. Uma vez que a preocupação é uma forma de sofrimento, é uma forma de problema, é a ausência dessa inteligência de lidar com os assuntos da vida. E por que isso ocorre? Porque nós não temos a ciência de lidar com nós mesmos. Como podemos compreender a vida como ela é, como ela acontece? Como podemos lidar com a vida exatamente como ela se mostra, se não sabemos lidar com nossas reações, com os nossos próprios pensamentos, sentimentos, emoções? Eles vivem se contradizendo. Nós temos internas contradições. Estamos lidando com imagens dentro de nós mesmos, produzindo desordem emocional. O fato é que tudo isso está presente porque nunca investigamos nada sobre nós mesmos. Toda a nossa energia está disponível para alcançar coisas, para obter coisas e para lidar com essas coisas da melhor forma possível, para não perder essas coisas. Esse é um outro elemento interessante, presente nesta identidade do eu, do ego, nesta ignorância a respeito de quem nós somos.
Nós não apenas alcançamos as coisas, nós fazemos de tudo para mantê-las conosco. Como criaturas humanas, vivendo nesse sentido do ego, somos criaturas possessivas, controladoras, carregadas de apegos. Naturalmente, se o apego está presente a insegurança, temos a presença do medo, fazemos de tudo para alcançar e depois fazemos de tudo para não perder. Nesse fazer está o esforço, a luta, e tudo para obtermos algo que um dia irá embora, inevitavelmente. Vamos compreender isso aqui com clareza. Não existe nada que você possa levar, não existe nada que você possa levar, porque não existe nada que realmente seja seu. Nem mesmo esse sentido desse eu. Isso é algo seu. Isso é uma imaginação do pensamento sobre quem é você. Sobre quem é você e sobre o que você tem. E sobre o que você controla. Não há controle absolutamente de nada. Nada está sob o controle do eu, do ego. E, no entanto, estamos vivendo nesta fantasia. Esta é a condição de contradição interna, de desordem, de confusão, de sofrimento. Não existe nada, volto a dizer, não existe nada na vida que possa lhe fazer feliz. A realidade da vida é a felicidade. Mas a vida não consiste nessa ideia do eu com tudo aquilo que ele tem ou acredita ter. A realidade da vida é a realidade de Deus. E essa realidade está presente quando o sentido do eu não está. Isso representa o fim para tudo aquilo que é conhecido. Para tudo aquilo que é monitorado, controlado, possuído por essa imaginação, que é a imaginação do ego, desse mim, desse eu, que acredita ter essas coisas, possuir essas coisas. Reparem que tudo isso está dentro desse princípio de ignorância, de ilusão a respeito da verdade sobre quem nós somos. Aqui com você estamos nos aproximando de como aprender sobre o autoconhecimento. Descobrir a verdade sobre você. Apenas isso, descobrir a verdade sobre você. Realizou isso, tomou ciência disso. A vida, essa vida externa, se torna leve, sem conflito, sem problema. Nós temos ainda os desafios surgindo, mas eles são respondidos não a partir deste centro ilusório que é o ego, mas a partir de uma inteligência presente, que sabe lidar com tudo que acontece sem medo, sem desejo, sem conflito, sem apego, sem esse sentido de controle e, portanto, sem esse esforço. Uma vida livre do ego é algo indescritível. É a vida como ela é, em beleza, em graça. Esse se aproximar de si mesmo requer a presença desta arte que revela quem é você. Assim, Atma Vichara, algo que Ramana Maharshi compartilhou em seus dias, nós estamos trabalhando aqui com você.
Estamos lhe mostrando como se aproximar da verdade sobre a meditação. E, portanto, lhe trazendo a resposta também para a pergunta: o que é meditação? Não dissociamos a compreensão da verdade sobre nós mesmos, que é autoconhecimento, da aproximação da ciência de Deus, que é meditação. Isso requer a presença desta autoobservação, desse olhar para essas reações, que é Atma Vichara. Nós temos aqui no canal diversas playlists aprofundando cada um desses assuntos. Inclusive essas diversas questões fundamentais da vida, todas são tratadas aqui dentro desse canal. Porque estamos lhe propondo uma vida em sabedoria, uma vida em graça, beleza e verdade. Isso requer, nesta vida, a liberação, o fim da ignorância, o fim da ilusão, a verdadeira solução para essa questão: quem sou eu? Uma coisa que nós temos dito aqui para vocês, há uma frase muito conhecida, de alguma forma você já entrou em contato com essa frase, e achamos uma frase bonita, ou bem filosófica, ou bastante espiritual, mas não sabemos nada a respeito disso. É só teoria. E a frase é uma frase muito antiga, lá dos antigos gregos: homem, conhece-te a ti mesmo. Veja, nós temos muitas teorias, muitas crenças e muitas frases prontas. Repetimos, achamos bonito, achamos que é algo interessante, algo inteligente de se dizer, e assim repetimos. Mas não temos nenhum contato direto com isso. Não sabemos nada a respeito desse encontro com a verdade divina, com a verdade deste ser, com esta realidade de Deus. Nós estamos vivendo dentro de uma programação, e aqui no canal temos trabalhado e mostrado para você. Que programação é essa? É a programação do condicionamento psicológico, condicionamento mental, onde estamos alienados da verdade divina, vivendo nesta identificação com o corpo, com a mente e com tudo aquilo que a cultura nos deu. Nesse sentimento também e pensamento também, de ser alguém presente na vida, para conquistar coisas, para realizar coisas. Aqui com você, estamos nos aproximando da realidade divina, da realidade de Deus. Esta realidade é aquela que está presente quando há esta verdadeira inteligência, que é a inteligência espiritual, que é a inteligência de Deus. Alguns chamam esse estado de um despertar espiritual ou iluminação espiritual. Não tem nada a ver com tudo aquilo que você já ouviu também aí fora a respeito desse despertar. É um encontro com a realidade divina. Mas esse encontro com essa realidade é algo presente quando o sentido do eu, do ego, não está. Por isso estamos trabalhando com você caminho direto para esta visão. Como colocamos logo no início, há um caminho direto para esta realização, segundo Ramana Maharshi. E esse caminho direto é a Atma Vichara. É a resposta
E agora ficou claro para você, não é intelectual, não é verbal, não é algo exposto apenas como um conceito, mas de uma forma vivencial. Resposta para a pergunta: quem sou eu? Então há uma compreensão da verdade, daquilo que é real, quando essa ilusão desse sentido de separação não está. Nós estamos aqui para aquilo que está além do conhecido, para assumir aquilo que está além do reconhecível. É paradoxal, mas é exatamente assim. A presença da realidade divina é a ausência de alguém para conhecer qualquer coisa, para se ver como alguém no mundo e precisando do mundo para alguma coisa. Aqui juntos estamos explorando isso com você, fundando isso com você. A verdade desta revelação divina. A verdade sobre o que é a meditação. Nós temos uma playlist aqui nesse canal. A real meditação. Veja, é sobre a real meditação na prática. Há uma outra playlist aqui no canal que eu indico para você assistir. É a verdade sobre o autoconhecimento. Qual é a verdade sobre isso? Como podemos nos aproximar disto nesta vida? Isso é Atma Vichara. Aqui aos sábados e domingos estamos juntos, são encontros online nos finais de semana. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar desses encontros online. Então estamos juntos 2 dias, trabalhando isso com você. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Você que já vem assistindo os vídeos, vários vídeos, ainda não se inscreveu, aproveita e já se inscreve também no canal. Não esquece dessa vez. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. No dia a dia, é possível nós investigarmos a natureza da mente, olhando para aquilo que somos agora aqui. E o descarte daquilo que somos agora aqui, que é essa ilusão, a ilusão de uma identidade, o descarte disso, te coloca em contato